Você consegue imaginar uma arma pior do que uma bomba nuclear? Pois ela existe, tá perto de você, perto de mim, a gente vê o tempo inteiro e nunca parou pra pensar. É isso aqui, ó. Aliás, é isso aqui, ó. É a falta da comida. Nesse vídeo eu vou te contar como a comida e a fome foram e são usadas até hoje como instrumento de controle da gente. E a gente não percebe, a gente fica achando que isso acontece lá longe. O negócio é muito mais intrincado do que você pensa. Eu vou te contar, a gente vai viajar um pouquinho lá pra trás agora, mas não vai doer nada, de graça, aquela coisa toda, então partiu. Muito antes das armas de fogo, das bombas, dos drones, os reis e os generais já sabiam que a forma mais fácil de você controlar o povo é controlando a comida. No Egito, por exemplo, tudo que era colhido era do faraó, ficava lá estocado nos silos do faraó, e depois ele distribuía conforme ele achasse justo. A gente sabe que justiça de gente rica é a justiça dos amigos deles, né? Deve lembrar dessa história da Bíblia, que ele pediu o conselho pra José, e José disse que iam ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Então ele tinha que guardar uma parte de tudo, e ele guardou, e aí durante os 7 anos de seca, o único lugar que tinha comida era o Egito. E você achou bonito, achou poético, achou esse faraó bondoso, mas isso não é bondade não, meu filho. O nome disso é sagacidade egípcia, porque se não tem comida em lugar nenhum, só tem comida comigo, toma aqui esse pouquinho de grãos, mas você vai ser meu escravo. Oi? Sua cidade tá sem comida, você tem que alimentar seu povo? Eu alimento, mas sua cidade agora é minha. Você achando que era bondade. Vamos para os assírios. Os assírios eram um povo altamente conhecido por serem guerreiros, por terem táticas de guerra muito legais, muito eficazes. E uma das táticas mais conhecidas deles era o cerco. Tática que você não precisa gastar uma flecha, você simplesmente cerca o lugar, queima as plantações e espera. Espera que a natureza e a fome fazem seu papel. A galera ou se rende ou morre de fome, não é mesmo? Altamente utilizada pelo Império Romano, que virou um império enorme, como? Conquistando as terras dos outros assim, né, gente? O exército chegava assim pelas beiradas na cidadezinha, roubava as comidas que já estavam colhidas, porque eles não eram idiotas, queimavam as plantações, cercavam a galera, deixavam essa galera lá dentro meio que morrer de fome, até eles se renderem e falarem o quê? Eu preciso comer, eu vou ser seu escravo, pode ficar com a cidade, e assim, né? Quando o último imperador romano cai, que aí acaba essa fase do Império Romano, começa o quê? A Idade Média. E o que foi a Idade Média? Foi esse período em que o sistema era o feudalismo. Como agora não tem mais um governo pra cuidar de tudo, agora é cada nobre por si, meu filho. Se eu sou nobre, eu tenho meu castelo, minha terra. Tô vendo que não tem mais um governo. Não tem mais quem proteja. Então os outros lugares vão começar a tentar invadir, porque, meu filho, quando não tem um governo, é cada um por si. Então o que eu faço? Eu junto todos os pobres da área e eu digo assim, gente, vem cá. Vocês estão com fome, né? Estão sem saber o que fazer, né? Tá, eu compreendo. Como eu sou uma alma boa, eu tenho um plano. Eu vou dividir minhas terras e vou deixar vocês morarem nelas. Cada um vai morar num pedaço. Os meus guardas vão proteger vocês. Só que vocês vão trabalhar pra mim, né? Vocês também precisam comer? Vocês precisam comer. Então pega um pedacinho, um cantinho, pode plantar pra vocês também. Aí vocês podem trabalhar na lavoura de vocês uns 2, 3 dias por semana no máximo. E um terço que vocês plantarem é meu. Porque eu sou bom, mas não sou idiota. Os restos dos dias da semana vocês vão trabalhar na minha plantação. Tirando domingo, que domingo é da igreja, que eu tenho conchavo com a igreja, vocês precisam ir pra igreja. 10% que vocês fizerem também é da igreja. E que fique claro, quando eu quiser casar, o meu filho, meu parente, vocês vão ter que ajudar, tá? Porque já vocês estão morando no nosso lugar, eu podia dar tudo pros meus parentes, mas eu tô deixando vocês morarem nesses lugares, não é mesmo? E daí pra pior, as pessoas viviam como? No limite da fome. Quem vive no limite da fome não discute, não pensa, tá tentando sobreviver. Aqui nós temos uma plantação que ilustra, misericórdia, olha esse camponês aqui, olha a cara desse camponês, que ilustra a vibe dos camponeses. Quase morrendo de fome o tempo inteiro, tendo que trabalhar pelo mínimo do mínimo. E foi assim durante uns 1000 anos na Europa, a galera no limite da fome sendo controlada no cabresto. Só que chega uma hora que a galera não aguenta mais. Porque você viu seu pai, seu avô, todo mundo ser explorado e nada mudar, então você não tem nada a perder. Então eles começaram a sair do campo e voltar para as cidades para tentar um empreguinho lá, um negocinho lá, vou tentar vender alguma coisa. Era o Renascimento. Aí essa época foi virando a época da expansão marítima, que nós já falamos isso em outro vídeo. Vídeo da história do agro, procura no meu perfil. E aí a gente entra em outra época em que eles continuam usando a comida como um instrumento de controle, mas de outra maneira. Nas colonizações, eles chegavam no lugar... Você veja bem, quando chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui, essa galera já se alimentava, já plantava, já colhia. Chega essa galera de Portugal e fala, vocês não vão mais plantar do jeito de vocês não. Tira tudo isso que tá aí, eu quero esse campo limpo. Porque aqui eu vou plantar cana-de-açúcar. Eles apagam a cultura alimentar do lugar e colonizam. A gente sofre uma colonização alimentar também. E escravizam o povo na base da violência. E esse povo passa a viver trabalhando para eles em troca de comida. Para não morrer de fome. E mesmo assim, muitos morreram. Mas não achem que essa galera era cruel só com a gente, não. Eles eram cruéis com eles mesmos, sabe? Enquanto as colônias dos europeus estavam sendo exploradas no mundo inteiro, lá na Inglaterra, que nessa época era o grande império, estava acontecendo um movimento entre os endinheirados. Eles estavam querendo industrializar o país, porque era o futuro da coisa, sabe? Era a tal da Revolução Industrial chegando. Para que a Revolução Industrial acontecesse direito, eles precisavam de mão de obra nas cidades. Sendo que a galera, os camponeses que no feudalismo ficavam lá presos ao senhor feudal, eles estavam ali no momento pós-feudalismo, existia um conceito de umas terras comuns, que eram terras compartilhadas em que você podia criar suas vacas, plantar suas coisas, para as pessoas não morrerem de fome também, né, gente? Esses poderosos passaram a não querer que eles ficassem mais lá, porque eles precisavam desses pobres nas cidades. E assim, para suprir aos interesses dos endinheirados, o parlamento baixou os Enclosure Acts, que eram decretos que aboliam essas terras comuns. Não, filho, você não pode mais plantar aqui. E permitiam a quem tivesse dinheiro, né, tomar aquelas terras para eles. De um momento para outro, um monte de camponês ficou sem ter o que comer. Sem ter o que comer, eles se dirigiram às cidades.
onde estavam fazendo as grandes indústrias, dessa mesma galera que estava cercando lá, entende? Quem resistia e tentava ficar nas terras, plantando, criando suas ovelhinhas, era preso, você não podia resistir. Ou seja, de um momento para outro, você foi obrigado a ir pra cidade trabalhar nas empresas da galera que precisava de mão de obra para poder industrializar a Inglaterra. Veja bem, a Inglaterra colonizou o mundo inteiro e agora tinha mercado para vender o que eles iam produzir aqui, vocês estão entendendo? É tudo um plano muito grande. Como forma de incentivar essa galera, soltaram no ar uma ideia. A ideia de que era só trabalhar que você também podia ficar rico. Você conhece essa ideia, não conhece? Era o começo desse sistema novo, em que você troca sua hora de trabalho por dinheiro. Só que quem precifica a sua hora de trabalho é o patrão! Na prática, a ideia do patrão é pagar o mínimo do mínimo para deixar todo mundo na linha da fome. Porque ele precisa lucrar e porque, você lembra que eu te falei lá do feudalismo? Trabalhar na linha da fome faz a pessoa não ter como pensar em outra coisa. A pobreza na Inglaterra nessa época era de doer as entranhas. As pessoas trabalhavam a troco de moedas, crianças trabalhavam, não tinham onde dormir, não conseguia alugar uma casa. O dinheiro era estritamente para você conseguir comer e não morrer de fome. E os patrões, para parecer muito bons, assim como os senhores feudais, eles fizeram as workhouses, que eram umas casas enormes, uns cortiços, onde o trabalhador podia morar em umas condições super precárias, que iam só para dormir mesmo. Mas ainda assim, não era todo mundo que conseguia morar nesses lugares. Era comum que o dinheiro só desse pra você pagar uma cama pra você dormir nos dias mais frios. E olhe lá, na maioria dos dias existia essa corda aqui, ó, em que as pessoas pagavam um valor muito, muito baixo pra poder ter onde apoiar, e era assim que eles dormiam. Linha da fome, só ter dinheiro para comer. Existem inúmeros livros, documentos, jornais falando sobre o que acontecia nessa época na Inglaterra. É interessante entender que nesse momento a comida para de ser um negócio natural, ela vira produto. Você não tem mais como plantar e como colher. Nem aqui, porque você não pode plantar e colher, porque só quem planta e colhe é o senhor das terras. Nem lá, porque você não tem direito de plantar e colher, você só pode trabalhar na cidade. Na cidade, comida você não colhe, você compra. E isso de você comprar comida dá origem às grandes indústrias de comida. Aquelas que são altamente fortalecidas pelas guerras. Por quê? Porque elas recebiam incentivos para desenvolver as comidas usadas nas guerras. Guerras essas que continuavam e continuam usando a fome como a maior arma de todas. Todos os tipos de guerra, todos os tipos de extremismo que levam às guerras utilizam a fome para silenciar os povos. Essa foto aqui atrás foi um registro da Grande Fome da Ucrânia e do massacre de Holodomor. Momento horroroso da história soviética em que a fome e o controle da comida foi usada para fazer isso aqui com o povo. O problema se chama extremismo. Se você for muito para um extremo, você faz a curva em um círculo e vem parar aqui do outro lado, se é que você me entende. Porque tanto essa guerra faz isso, quanto essa guerra faz isso. Isso aqui é atual, é o silenciamento do povo palestino. Mas você pode não estar pronto para essa conversa. E você pode achar que isso aqui é um caso muito distante de você, é um caso de fome e guerra. Mas é só porque você não parou pra pensar que as empresas que foram ajudadas por governos que queriam guerra e depois ajudaram esses governos a promover guerras são as mesmas que colocam comida na nossa mesa. Aqui no exemplo eu tenho a Monsanto, que detém a patente das sementes do mundo, ou seja, nem plantar em paz você pode mais hoje. Tal qual os camponeses no feudalismo. Mas não é só ela não, tem um monte de empresa que meio que nasceu nesse climinha gostoso de incentivo de governo pra desenvolver coisa pra guerra, ou então que lucrou com os bloqueios que as guerras traziam, entendeu? Tá bloqueado, não pode entrar nada de fora, então só tem nós aqui. Então o governo dá um incentivo pra que a gente cresça, enfim. E se você acha que esse negócio de trabalhar na linha da fome, sendo explorado, ter que dormir pendurado no cordão porque você não consegue pagar um aluguel, você só consegue comer e mesmo assim comer mal e porcamente, se você acha que isso ficou lá na Revolução Industrial, você tá enganado. Isso tá muito mais perto de você do que você imagina. Digo mais, às vezes você está incluído nessa galera, mas você não tá entendendo. Sobra algum tempo pra pensar? Não, porque se você pensar um pouquinho, a revolução acontece. Então entenda que te manter trabalhando 6 por 1, sem ter tempo nem de respirar, nem de parar pra pensar, porque senão você não consegue pagar os boletos, esse é o plano. É a mesma maneira de pensar dessa galera aqui, que na época da Revolução Industrial bloqueou lá os campos pra ninguém poder plantar, pra todo mundo ter que vir pra cidade trabalhar a troco de moeda. Essa mesma galera que jogou a ideia de que é só você trabalhar. Só que não é. Na prática, hoje, se a gente não tiver um governo intervindo aqui e ali, ajudando aqui e ali, a gente fica assim, ó, meu bem. Se depender dessa galera, a gente fica assim. Então, quando você ouvir que os programas de transferência de renda compram os pobres, isso e aquilo, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar, gente, para e bota a mão na consciência. É justamente o contrário. São esses programas aqui que garantem pelo menos um prato de arroz e feijão. E aí a pessoa não precisa se submeter a trabalhar do jeito que a galera trabalhava lá na Revolução Industrial, entendeu? Ah, mas tem gente que vai usar o dinheiro todo pra bebida, tem gente que não gosta de trabalhar, tem gente que vai usar tudo pra usar droga. Tem, né, gente? Mas isso vai ter de todos os lados. Vai ter gente lá que vai ganhar seus 200, 300 reais e não vai querer trabalhar. E vai ter gente que vai ganhar auxílio da porra toda e também não vai querer trabalhar, entendeu? Vai ter gente que vai querer gastar dinheiro em bebida e droga em todos os lados também, né, gente? Pelo amor de Deus. A diferença está que tem uma galera que quando não trabalha, ela impede que você tenha a sua vida melhorada também, entendeu? Agora, você que vai aparecer aqui pra defender essa galera aqui atrás, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou discutir com você, não. Porque você tem uma parte do cérebro desligada, que é a parte do senso crítico. A parte que tá ligada é a parte do tesão. O que você sente por essa galera aqui é tesão. E a gente sabe muito bem que quando esse lado da libido está aceso, a gente não pensa direito. Vocês não estão pensando direito. Eu tenho como falar com vocês. Ai, e é isso. Ai, deixa eu tirar essa imagem. Tinha muitas outras coisas que eu podia colocar nesse vídeo. O empobrecimento dos alimentos, os desertos alimentares, mas não cabe. Se você gostou desse vídeo, se achou importante, se ele te enriqueceu de alguma maneira, por favor, deixe seu comentário, salva pra me ajudar, compartilha nem que seja com o seu próprio WhatsApp. Te vejo já já.